Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. A pergunta é enganosamente simples, né? Do que nós somos feitos? Pesquisa em física de partículas pode ser vista como uma das fontes ou a principal para responder a essa pergunta. Eu trato agora do tema com Letícia Palhares, pesquisadora do Observatório Nacional. Letícia, bom dia. Oi, bom dia. Pois é, aparentemente simples, e antigamente a gente aprendia que o átomo era algo indivisível, e não é bem assim a história não, né? É exatamente isso, né? Hoje em dia a gente sabe que o átomo pode ser dividido não só em uma parte que é um núcleo e uma nuvem de elétrons, mas vai além disso, na verdade. A gente estuda hoje em dia partículas que compõem esse núcleo atômico, que são os tais quarks e gluons, que eu estudo particularmente na minha pesquisa. Ou seja, é aquela velha resposta que a gente dava nos anos 60, 70, 80, o ser humano é feito de moléculas que são feitas de átomos. E parava por aí a discussão, não é mais assim que a ciência trata o assunto, né? Exatamente. Na verdade, a ciência está querendo ir cada vez mais fundo e descobrir realmente qual é o componente mais básico da matéria, dos humanos, de tudo que a gente vê à nossa volta. Uhum. Vamos falar um pouquinho, então, desses componentes, do que até agora a ciência descobriu a respeito? Sim. Bom, a gente tem hoje em dia várias teorias fundamentais que a gente fala, e a que trata dessas partículas que compõem os átomos, né, o interior dos átomos, o núcleo atômico, é a teoria da cromodinâmica quântica. Então, ela descreve como é que essas partículas interagem entre elas, e como é que elas geram a massa, por exemplo, porque que tudo que a gente observa tem um peso, né, uma massa, porque quando a gente toca a gente não simplesmente atravessa os objetos, tudo isso pode ser entendido em última análise, em princípio, com essas teorias. E é isso que a gente estuda muito hoje em dia na fronteira da pesquisa em física de partículas. O que são quarks e gluons, se é que eu pronunciei corretamente? Certo. Então, essas são partículas que a gente acredita serem realmente indivisíveis hoje em dia, e elas compõem, né, estão dentro dessas partículas chamadas prótons e nêutrons, que estão dentro do núcleo atômico, então, essa escadinha aí de coisas. E essas partículas, se elas são indivisíveis, quer dizer que elas não têm tamanho, então elas existem nesse mundo microscópico realmente muito pequeno, a escala que a gente chama de femtoscópica, né, 10 a menos 12, então é muito pequenininho realmente. E são, na verdade, as partículas que compõem todo o resto da matéria. Uhum. Qual o método utilizado, o método científico utilizado? Claro, não temos aqui, não é nem papel de um programa de rádio, aprofundar todo um conjunto de métodos, ou seja, toda uma metodologia, mas pelo menos, a grosso modo, qual o método que é utilizado para se chegar a este tipo de descoberta, de identificação dessas partículas? Claro. Assim, tem duas frentes, né? A física a gente tenta entender a natureza, então uma ciência, como toda boa ciência, ela é experimental. Então a gente tem que avançar de duas maneiras, né? Do ponto de vista experimental, tentando ir mais a fundo, investigar coisas cada vez menores, isso se faz com energias altíssimas, e essas energias são alcançadas em colisores cada vez maiores, colisores de partículas. Eu acho que um que ficou muito famoso é um que tem na Suíça, no CERN, que é um círculo que tem 27 quilômetros de perímetro, e ele é usado para acelerar partículas e colidir. E é assim que a gente investiga, né, o cerne, né, de tudo da matéria, né, as coisas realmente muito pequenininhas. Do ponto de vista teórico, que é a parte que eu, por exemplo, trabalho, a gente tem que usar assim, né, o conhecimento humano, né, a estrutura matemática que a gente conhece na natureza, e fazer modelagens para tentar comparar com o que esses experimentos veem. É assim que a gente vai evoluindo. A gente faz modelagens teóricas, que são muito fortemente baseadas em matemática, e tenta comparar com o que as pessoas veem nesses experimentos já super avançados e tal. É um esforço assim, mundial, realmente. Sem dúvida. Professora, em que medida estas descobertas contribuem também para políticas de saúde? Ou seja, à medida em que a física, né, as experiências da física acabam descobrindo essas subdivisões dos átomos, em que medida a física, de maneira interdisciplinar, pode ajudar
outras áreas que não são exatamente a área da física, como, por exemplo, a medicina, a biologia? De que maneira uma descoberta desse tipo ajuda a outra? A evolução do conhecimento humano em geral, sempre que a gente avança um pouquinho, é difícil a gente prever o que pode acontecer em termos de tecnologia no futuro. Mas assim, a gente vê vários exemplos, por exemplo, física nuclear, que no início do século XX as pessoas poderiam achar que não teria nenhuma utilidade. E hoje em dia os principais exames diagnósticos para doenças mais sérias são feitos com processos nucleares. Então tem a ressonância magnética nuclear, e vários, tem outros usando pósitrons e prótons para também fazer diagnósticos, radioterapia. Tudo isso é feito hoje em dia com física nuclear. E eu acho que é muito natural que no futuro, talvez bastante distante, mas daqui a uns 50 anos, a gente tenha novas técnicas que possam ser usadas para tratamento, diagnóstico, medicina. Mas a verdade é que quando a gente está estudando as coisas muito fundamentais, as possibilidades são tantas que a gente não consegue nem imaginar o avanço tecnológico que isso pode gerar no futuro, que certamente gera. Uhum. Professora, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter contribuído aqui com o nosso quadro Ciência no Rádio, essa parceria oficial entre o Observatório Nacional e o programa Todas as Vozes da Rádio MEC-AM. Professora Letícia Palhares, pesquisadora do OAN, pesquisadora do Observatório Nacional, e um ótimo dia, tá bom? Tá bom, obrigada a você. Ela participou com a gente nesse quadro que é uma parceria que veio para ficar entre o Observatório Nacional e a nossa MEC-AM. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.